Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos estudar hoje a nossa 7ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, revista da editora CPAD, e o título desta nossa 7ª lição é O Ministério da Igreja. Sempre lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da Igreja de Cristo no mundo. Nessa nossa 7ª lição, nós vamos estudar o ministério da Igreja, contextualizando Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nossa verdade prática, nosso texto áureo está justamente aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Nossa verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Os dons ministeriais não foi dado por Deus para benefício próprio daquele que as tem. Foi dado para edificação dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Nesta nossa lição de hoje, nós vamos discorrer, refletir um pouco sobre a importância, a responsabilidade daqueles que Deus deu este dom e fazer uma correlação mostrando como era no Antigo Testamento, no Antigo Pacto e também no Novo Pacto. Então, os dons ministeriais é para a igreja. Deus dá a pessoas específicas, mas para benefício, para edificação dos santos. Então, veremos a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os judeus, os hebreus, no Antigo Pacto, bem como do exercício ministerial na Nova Aliança. Na Nova Aliança, todo cristão, todo crente, ele é chamado a exercer o sacerdócio universal como propósito divino predeterminado para a sua igreja. Em Cristo, nós temos acesso a Deus. Já não precisamos de um intercessor humano para nos representar diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Deus nos dando, através do seu Filho Jesus Cristo, acesso diretamente a Ele. Na antiga aliança, era um homem específico que representava o povo diante de Deus. Já quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor Jesus escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Os objetivos desta nossa 7ª lição: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes nesta nova aliança, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva e explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas no exercício ministerial, as qualificações exigidas necessárias para aquele que deseja o episcopado, o pastoreio. Pastorear não é para qualquer um, Nosso texto bíblico de referência, nosso texto bíblico em classe está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 11 ao 16.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O apóstolo Paulo mostrando aqui que foi Deus que escolheu, foi Deus que separou, foi Deus que deu os talentos. Na parábola dos talentos, nós vemos Deus distribuindo os talentos a cada um, conforme a sua capacidade. Só que os talentos não são nossos, são de Deus. Um dia teremos que devolvê-lo. O que fazemos, ou o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou, nos entregou, para multiplicar, para somar, esse é o propósito. Então, o que é que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Os talentos que Deus nos confiou. Não são nossos, são de Deus. Deus nos confiou para sabermos administrá-lo, para o benefício, para o crescimento, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, os dons, os talentos, é para edificação da igreja. O crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real, como nação santa. Esse era o propósito do povo de Israel no Antigo Testamento, anunciar as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis à própria vida em serviço a Cristo, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que ofereçamos nossos corpos em sacrifício vivo, nossas orações, nossos lábios em sacrifício ao Senhor. Então, como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis, ou seja, a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos nossos lábios. O crente, ele intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Como igreja de Cristo, nós somos representantes de Cristo nesta terra. Nós temos esta incumbência, esta responsabilidade, só que os talentos, os dons que Deus nos confiou é para que a igreja de Cristo venha crescer, venha ser edificada, que tudo seja para o propósito do crescimento, da edificação, da santificação dos cristãos, o corpo de Cristo, Que coisa extraordinária. Deus nos chamou, Deus nos capacita, Deus nos dá os dons, então tudo vem de Deus. Olha que coisa extraordinária. Tudo vem de Deus. Então, tem pessoas que se precipitam, assumem posição, assumem funções para o qual não foi chamado, para o qual Deus não chamou. E muitas vezes não dá
fruto. Se não está na posição que Deus chamou, ela não vai suportar as pressões, porque quando Deus chama para uma função específica, Deus garante. Então a gente precisa refletir sobre a nossa caminhada cristã, sobre o nosso chamado ministerial, sobre aquilo que Deus nos confiou. Estamos alinhados com o propósito, com os objetivos que Deus tem para a nossa vida, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, orar ao Senhor, pedindo a Deus sabedoria para que venhamos compreender qual é o propósito, o chamado que Ele tem para cada um de nós. Uma, com certeza, todos têm, que é anunciar o reino de Deus. Então, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Todo cristão ele exerce um ministério sacerdotal que habilita a ministrar diante de Deus. Ou seja, temos em Cristo acesso ao trono da graça. Não precisamos de um homem que interceda por nós. Jesus é o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele ofereceu o sacrifício e ele próprio foi o sacrifício. Então, em Cristo, nós temos acesso a Deus. Então, podemos nos dirigir ao Senhor com o coração contrito, quebrantado, que Deus nos ouve e, segundo a sua vontade, Ele nos responde. Não há diferença entre o membro e a liderança. Todos têm acesso a Deus, todos são sacerdotes de Deus. Por um lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Deus chamou alguns para funções, para ofícios específicos dentro do corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, o corpo tem vários membros. O apóstolo Paulo faz essa analogia entre a igreja e o corpo. Assim como o corpo humano ele tem vários membros, vários órgãos, assim é o corpo de Cristo. Então, cada órgão, cada membro do corpo tem uma função específica que trabalha para o bem do todo, do corpo. Assim somos nós. Cada um tem um chamado, tem uma função específica dentro do corpo de Cristo para a edificação de cada um de nós, né? Então, Deus chamou algumas pessoas para funções específicas no corpo de Cristo. E hoje vamos falar sobre algumas delas, que é o de apóstolo, de evangelista, de pastor, de mestre e profeta, né? Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. O primeiro tópico desta nossa 7ª lição, o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento, como era o sacerdócio na Antiga Aliança. A prática do sacerdócio na Antiga Aliança entre os hebreus, nós sabemos, nós estudamos em lições anteriores que existia um único homem que representava o povo diante de Deus, que era o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que era da tribo de Levi, Levi foi o terceiro filho na ordem ali de Jacó. O primeiro foi Rúben, o segundo Simeão, o terceiro Levi. E Deus escolheu
a tribo de Levi, no episódio ali, ali no Êxodo, quando o povo, através ali de Arão, que havia saído do Egito, fizeram aquele bezerro de ouro quando Moisés estava lá no Monte Sinai, na presença de Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá na presença do Senhor. O povo achou que alguma coisa havia acontecido com Moisés, fizeram aquele bezerro de ouro, aquela idolatria. Deus avisou a Moisés, Moisés desceu e Moisés, quando viu aquela cena, quebrou ali as tábuas da lei e Moisés disse: quem está com o Senhor, elimine estes que estão provocando esta idolatria, levando o povo a se afastar do Deus verdadeiro. E os levitas, homens da tribo de Levi, se colocaram ao lado de Moisés e, pela ordem de Moisés, mataram aqueles idólatras, aqueles homens que estavam provocando aquela idolatria no meio do povo. A partir daquele momento, Deus escolheu a tribo de Levi para estar assistindo ao Senhor. Então, a tribo de Levi foi escolhida para estar representando no trabalho ali do tabernáculo, no trabalho do templo, né? Era a tribo específica para o serviço de adoração a Deus. Os levitas, ele trabalhava em todas as áreas relacionadas à adoração, aos sacrifícios, à montagem e desmontagem do tabernáculo, quando o povo estava no deserto. Então, toda esta área relacionada ao cerimonialismo, a adoração a Deus, era exercida especificamente pelos levitas. Então, a prática do sacerdócio, nós vamos olhar desde o Gênesis, quando antes de Deus estabelecer a lei ali no Monte Sinai, a prática sacerdotal era exercida pelos patriarcas. Nós vemos Noé oferecendo ali sacrifícios, nós vemos Jó capítulo 1, versículo 5, oferecendo ali o sacrifício pelos seus filhos, a Deus pelos seus filhos. Nós vemos Abraão em Gênesis 12, versículo 8, ali fazendo o sacrifício. Então, esse papel de oferecer o sacrifício era específica do patriarca, do líder tribal, do líder da família. Com a lei, depois que o povo sai do Egito, chega ali no Monte Sinai, Deus dá a lei e estabelece, escolhe a tribo de Levi para ser representante, para cuidar desta área de adoração. E o sumo sacerdote era aquele o único que se apresentava diante de Deus uma vez no ano. Ele entrava ali no Santo do Santo, onde ficava no tabernáculo, onde ficava ali a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele, pela sua família e pelo povo. Então, ele era aquele que intercedia, o mediador entre o povo e Deus. Já no Novo Testamento é diferente. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, através dele, nós temos acesso diretamente a Deus. Já não é mais necessário um homem que se coloque entre nós, entre o povo e Deus. Nós, em Cristo, temos acesso diretamente à presença do Senhor. Então, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, ou seja, tudo aquilo que acontecia, aquele cerimonialismo relacionado à adoração e sacrifícios na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, tudo estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus operou o sacrifício perfeito,
Jesus se ofereceu, ofereceu o sacrifício e ele próprio foi o sacrifício. Então, já não há mais necessidade de alguém interceder por nós, de alguém se colocar entre nós e Deus. Em Cristo, todos em Cristo temos acesso à presença do Senhor Jesus Cristo, né? Não mais uma família, um povo, uma tribo, uma nação que faça isso. Todos temos acesso ao Senhor Jesus Cristo. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio real de todos os crentes. O apóstolo Pedro vai falar lá na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real, geração eleita, povo santo, povo adquirido. Então, a igreja tem acesso à presença do Senhor. Então, isto é algo extraordinário. Sabermos que, nos humilhando, nós temos acesso à presença do Criador, do Autor da vida, do nosso Deus. Isso é algo extraordinário. Extraordinário. Nós estamos tão pequeninos somos, e Deus nos permite, através do seu Filho, chegar à sua presença. Nossas orações chegam diretamente ao Senhor, né? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Então, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, nesta nova aliança, como sacerdotes que somos, oferecemos o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, nossas orações, nossa vida em consagração ao Senhor, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em Romanos, a partir do capítulo 12. Então, ministramos o louvor ao Senhor como fruto dos nossos lábios, intercedemos também, né? No Antigo Testamento, ali tinha o sacerdote, pegava no altar, pegava o incenso, né? E intercedendo ali pelo povo. Hoje nossas orações sobem como cheiro suave, assim como era o cheiro do incenso ali, chegava na presença de Deus. Hoje nossas orações sobem como cheiro suave à presença do Senhor Jesus Cristo. Então ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então mantenhamos esta comunhão com Deus, né? Esta graça imerecida, nós não merecíamos. Nós não tínhamos acesso a Deus, era necessário que alguém nos representasse. Era necessário que um animal inocente morresse para encobrir as nossas falhas. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Glória a Deus, porque temos acesso à sua presença, né? Então, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Esse acesso, essa doutrina, esse entendimento, como a palavra de Deus nos ensina, e que todos têm acesso a Deus com humildade, com o coração contrito, com o coração quebrantado, ela foi perdida, esse ensinamento, foi negligenciada pelo catolicismo. No século III, ali em 312, 314, com o imperador romano Constantino. Constantino foi o primeiro imperador romano declaradamente cristão. Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Até esta data, ser cristão era sinônimo de ser perseguido, era sinônimo de morte. Então, só confessava a sua fé em Jesus Cristo aqueles que tinham convicção, certeza do que queriam. A partir dessa data, com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano, já não se chegavam a Cristo, ao cristianismo, já não aceitavam o cristianismo como sua religião, aqueles que verdadeiramente
queriam. Muitos foram se se aderindo ao cristianismo, não pela fé, não pelo interesse na salvação, mas por benefícios financeiros. Como a religião havia se tornado a religião oficial, outros interesses financeiros, de posição, de status, de se aproveitar do poder do Estado, muitos se aderiram ao cristianismo e o cristianismo foi perdendo a sua essência. Estavam trocando as verdades das Sagradas Escrituras por ensinamentos de homens. A Igreja Católica começou a criar subterfúgios, criar leis que davam autoridade à Igreja Católica, a mesma autoridade da Bíblia. Nós temos um exemplo que os papas, os padres, eles tinham um confessionário, né? As pessoas se dirigiam ao Papa, aos pastores, para se confessar. Não é a Cristo, não era Cristo, né? Então, os papas, os padres, eles ainda continuam como mediadores, totalmente fugido do que ensina a palavra de Deus. Então, no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres, do Papa. Não há função sacerdotal para os membros da igreja, como a palavra de Deus ensina, que todos nós temos acesso a Deus. Então, a Igreja Católica, o catolicismo, atribui ainda esta função sacerdotal aos papas, aos padres. O Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, é uma obra da Reforma Protestante, ou seja, com todo esse desvio doutrinário que a Igreja Católica implantou, dando ideia, ensinando que a autoridade dos anciãos da igreja tem a mesma relevância da Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia existe por causa da igreja, não a igreja por causa da Bíblia. E a Igreja Católica entrou por vários caminhos aí que distanciavam o povo de Deus, com indulgências e várias outras distorções, levou à reforma, aquela cisão, aquela divisão ocasionada ali através da Reforma Protestante, liderada pelo monge Martinho Lutero, ali no século XVI, em 517, quando Martinho Lutero pregou ali na catedral ali de Wittenberg, ali na Alemanha, as suas 95 teses, mostrando que os ensinamentos da Igreja Católica, do catolicismo, estavam distorcidos. Na verdade, afastavam as pessoas de Cristo. Autoridade, ensinamentos humanos que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, atribuindo ao papado, ao clero, a função de intercessor, anulando o sacrifício de Cristo. Daí, entre tantas outras situações, foi uma das causas que ocasionou ali a reforma protestante. Para o reformador alemão Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo. A reforma pregou o retorno radical às Escrituras, como bem definiu o slogan ali dos 5 solas ali
de Martinho Lutero. E um destes 5 solas foi somente as Escrituras. A autoridade final é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras, não é a voz do Papa. A autoridade final é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Igreja Católica seguiu por esse caminho, anulando o sacrifício de Cristo. Se Jesus nos deu acesso a Deus, nós não precisamos que irmos a um padre, confessarmos nossos pecados ao padre, para o padre interceder por nós a Deus. Não há necessidade disso. Nós vamos diretamente a Deus através de Cristo. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2. Jesus é o nosso advogado. Então, não precisamos de um homem, nos dirigir a um homem, confessar os nossos pecados a ele, para ele interceder por nós a Deus. De jeito nenhum. A gente vai diretamente a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nosso segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento, o ministério quintuplo, né? Em Efésios 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É bom a gente pontuar também que apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre não é título. Não é título. É função, é ofício, é serviço. O único título de ministério na hierarquia ministerial do Novo Testamento é presbítero, bispo, ancião. Né? Presbítero, bispo e ancião, que faz parte da estrutura hierárquica da igreja. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Ancião seria como se fosse, como se fosse um pastor de pastores. Ancião, aquele pastor mais experiente, mais idoso, que vai aconselhar os novos presbíteros, os novos bispos. Então, o único título, biblicamente falando, ministerial, na hierarquia ministerial da igreja no Novo Testamento, é o de presbítero, de bispo. Está lá em Timóteo, né? Paulo vai dizer, se alguém deseja o episcopado, o bispado, pastoreio, excelente coisa deseja, porém é necessário o quê? Então, apostolado, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, não é título, é ofício, é serviço, é função, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o doutor, é unção específica. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículos 11, e ele mesmo, quem? Deus, e ele mesmo deu uns para pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Então, eu não preciso ter a carteirinha de apóstolo, a carteirinha de profeta, a carteirinha de evangelista para receber a unção. A unção, ela vem de Deus. Então, tem muitas pessoas assumindo posições que Deus não chamou. Muitos estão em lugares por causa de status, por causa de holofote, mas Deus não chamou para aquilo. Deus não chamou para aquela função específica, mas estão se lançando a essas posições. O resultado disso é ministros frustrados, ministros em pecado, ministros que não produzem, não dão fruto,
porque Deus não chamou para aquilo. Deus não chamou para aquela função. A unção de Deus não está sobre ele para aquilo ali. Deus chamou para outra função, para outra responsabilidade. Mas às vezes a responsabilidade, a função, o ofício para o qual Deus chamou, não vai trazer holofote, não vai trazer destaque, e as pessoas não querem isso. Daí muitos pastores, ministros, frustrados com o ministério, frustrados com o evangelho, porque não dá fruto naquilo que ele está fazendo. Ele tem a carteirinha, mas não tem a unção para aquilo, porque Deus não chamou. Então, Paulo vai dizer, e ele mesmo, Deus chamou uns para pastores, apóstolos, evangelistas, Deus que chamou. Então, não é título, é ofício, é função, é serviço. O apóstolo é alguém enviado em uma missão específica. Nós vemos isso em Mateus, em Lucas, em Atos. Alguns requisitos podem ser destacados, segundo ali o Novo Testamento, para alguém que era um apóstolo. Alguns requisitos específicos para aqueles que eram chamados para ser apóstolos. Primeiro, era ter estado com o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, ter estado com o Senhor Jesus Cristo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto Jesus. Atos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi um dos 12, mas o apóstolo Paulo teve um chamado específico. Paulo vai dizer que aquilo que ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função. Então, não é título, é função, é ofício, é serviço. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava, consolava, trazia a revelação do futuro. A Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Não é a mesma coisa. Quem tem o dom de profecia não é a mesma coisa do que é profeta. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Para ser profeta não são todos, apenas alguns, enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. O apóstolo Paulo vai nos mostrar essa diferença. O profeta é somente aqueles que eram chamados para esta função específica, e ele mesmo, Deus chamou alguns para profetas. Então, profeta é aquele que tem um chamado específico. Profetizar, todos poderiam profetizar, todos podem profetizar. O apóstolo Paulo nos ensina isso lá na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, onde Paulo fala que todos poderiam profetizar, um depois do outro, mas todos poderiam profetizar. Profeta é diferente, é um chamado específico de Deus. Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Chamou também evangelistas, é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, aquele que tem aquele chamado específico mesmo ali para evangelismo, para grandes cruzadas, arde no seu coração o amor pelas almas. Alguns são chamados para pastorear. Pastorear é aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que ensina, aquele mais ali local. O evangelista é aquele que tem um chamado mais voltado para verdadeiramente para a missão. Pastor e mestre. O pastor possui a função de apacentar. Jesus chama João lá no Evangelho, escrito por João, Jesus chama Pedro, na verdade, no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro era um pastor,
cuidador de ovelhas. Então, pastor e mestre, enquanto o mestre ele tem a responsabilidade, a incumbência de se dedicar e se esmerar, né, para ensinar. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, se é de mestre, que haja dedicação ao ensino. Paulo vai dizer também a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele se apresentasse a Deus como um obreiro aprovado, que manejasse, que conhecesse a palavra da verdade, ou seja, que se dedicasse, que se esmerasse no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, estes são os 5 dons que Deus, segundo está em Efésios, que Deus deu para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolo, profeta, que é diferente de profetizar, evangelista, pastor, aquele de igreja mesmo, aquele que apacenta, que cuida da ovelha, e mestre ou doutor, aquele que se esmera, que tem um chamado específico ali para o ensino, para ensinar as Sagradas Escrituras, que também é uma responsabilidade do pastor. O serviço diaconal e presbitério, nós vemos ali em Atos capítulo 6, pela primeira vez é mencionado ali o diaconato, quando os apóstolos se reúnem juntamente com a igreja e escolhem 7 diáconos para cuidar do serviço da área social da igreja, já visto que os apóstolos tinham que se dedicar ao estudo, à pregação, né, às orações, e a igreja precisava de pessoas específicas voltadas para esta área do serviço. Né? Nós temos os conhecidos ali, que foram Estevão, Filipe, o evangelista, que também era evangelista, está em Atos capítulo 8, com a perseguição, com a morte de Estevão. Filipe, um dos diáconos, desceu ali para Samaria, pregando. De Samaria, o anjo levou até a um deserto, uma região chamada Faixa de Gaza, onde aquele eunuco que estava voltando de Jerusalém, ele era ali ministro das finanças de Candace, ali a rainha da Etiópia, e o Espírito leva Filipe até ali aquele eunuco para ensinar, mostrar aquele eunuco, explicar sobre o que ele estava falando. Então, as funções específicas do diaconato é o serviço, é cuidar, é o zelo, é a diaconia na igreja. E presbítero, que vem do grego presbitério, em Atos capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam a igreja. O presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia a função pastoral. Então, o presbítero, o bispo, o ancião, é o único que é título, né? Que no Novo Testamento tem o título ministerial, ou seja, na hierarquia da igreja, né? E faz parte da estrutura hierárquica da igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não é título, é ofício, é serviço, é função. E para a gente finalizar, o nosso terceiro ponto, as qualificações para o ministério. Está na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando Paulo vem falar sobre as responsabilidades para aquele que deseja o episcopato, o pastoreio. Existem as qualificações de natureza moral. Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais, tanto a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 15, também na carta pastoral a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. E o Paulo lista várias qualificações, várias situações que aquele que deseja o episcopado, o pastoreio, ele precisa
observar. Entre muitas qualificações que está descrita aqui em 1 Timóteo capítulo 3, não pode ser uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa pegada ao dinheiro, tem que ser uma pessoa irrepreensível, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, alguém que não possua nenhuma acusação válida, são algumas das observações que Paulo vai falar. É necessário, pois, que o bispo, o presbítero, seja uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Então, várias observações que Paulo vem nos ensinar, o que não significa, obviamente, que esta pessoa não seja uma pessoa que não tenha pecado, mas uma pessoa que tem uma vida ilibada, né, acima de qualquer acusação legítima e de alguém que não é dado a escândalo. Então, leia 1 Timóteo capítulo 3, que está discorrendo ali as qualificações que é necessário aquele que deseja o pastoreio, o episcopado, o diaconato também, né? É necessário que tenha estas qualificações. Qualificações de natureza social: o aspirante ao ministério não pode ser uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, né? Uma pessoa de difícil convívio social, né? Não pode ser irracível, não pode ser uma pessoa truculenta, violenta, que não possui o domínio próprio, né? Não pode ser uma pessoa colérica, que não pensa antes de falar, que qualquer coisa que vem na mente solta, né? Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está lá. O fruto do Espírito. Então, aquele que deseja, porque não é fácil, não é sombra e água fresca, aquele que tem um chamado ministerial. É trabalho, é serviço. Jesus dá o exemplo. Ele está para servir, não para ser servido. Muitos estão trocando as coisas. O chamado é serviço, né? Não é para servir. Então, aquele que tem o chamado, ele precisa ter este domínio próprio. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada, né? De acordo com as cartas pastorais de Paulo, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Os ministros do corpo de Cristo, eles têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, descritas aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 15º, bem como uma carta escrita a Tito, né, sobre as qualificações daquele que deseja o pastoreio, aquele que deseja exercer uma função ministerial dentro da igreja. Obviamente que precisa estar alinhado com o chamado de Deus para a sua vida, senão é problemas e mais problemas. Se Deus não te chamou para isso, meu irmão, não vá em frente, porque é problema, né? Então, Paulo salientou com muito critério uma importante verdade concernente à diversidade de ministério. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vem falar sobre isso, né? Há uma rica diversidade, porém nem todos os ministérios têm a mesma função. Nem todos os ministérios têm a mesma função, o mesmo dom ou o mesmo ofício. Assim como o corpo humano tem vários órgãos, vários membros, né? E cada um funciona a fim de que o todo esteja funcionando perfeitamente, e assim é no corpo de Cristo. Há diversidades de ministério para a qual a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é um só. Então Deus chamou cada um para uma função específica, dando dons, unção para o benefício, para a edificação dos santos. Não é para o individualismo, não é para a pessoa específica, mas para ser usado para
edificação do corpo de Cristo. Então, todo crente tem o privilégio de apresentar-se a Deus, né? Apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Todos nós temos acesso diretamente ao Senhor, através de Jesus Cristo, nosso advogado, nosso intercessor, nosso Salvador. Então, nós observamos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. E Ele mesmo, Deus, deu alguns para, não são todos. Entende? Então, esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus, não para a pessoa, para a igreja. Lembrando novamente, os talentos não é da pessoa, é de Deus. E um dia terá que devolvê-lo. Então, o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu é responsabilidade de cada um de nós, porque um dia teremos que devolvê-lo ao Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe e continuemos sendo exemplo para edificação, para crescimento do corpo de Cristo. Deus abençoe.